O que você precisa largar para conseguir realizar os seus sonhos? Essa é uma questão que passa com certeza na mente de muita gente, mas que afeta de um jeito diferente quem pertence a uma classe privilegiada e quem está ali no chão de fábrica e quem está ali trabalhando no balcão de farmácia, quem está no cotidiano precisando vender a força de trabalho de um jeito mais padrão possível para receber um salário que muitas vezes não dá conta para os gastos básicos do cotidiano, os gastos básicos de manter uma casa, de manter uma família. E é interessante pensar como que realizar o sonho com certeza tem um significado muito diferente a depender da classe que você se situa, mas principalmente o esforço que se entende que é um esforço que nos leva a uma realização do sonho. Esse esforço vai se situar, vai se localizar na vida do indivíduo de maneira diferente a depender de sua classe, a depender de onde mora, a depender das condições materiais de vida que tem. Eu gostaria de trazer aqui um vídeo do Samuel Saddam pra gente dar uma olhada. Samuel Saddam também tem um canal aqui no YouTube, deem uma olhada. Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer sobre isso. E quando eu tomei a decisão de passar em medicina, eu sabia que eu ia ter que abrir mão. Agora, chegando na hora de abrir mão, é muito mais difícil. Você tem que abrir mão de sonhar para poder viver. Você acha que o seu abrir mão é como abrir mão dessa garota? A gente diz que uma coisa é impossível quando, dentro de uma quantidade finita de testes, a repetição desse resultado pode ser pouco observado. Então a gente diz que ele é impossível, não porque ele não possa acontecer, mas porque dentro de todas as possibilidades, ele é o que menos acontece. O que a Manucci vende é o impossível, é quase que um estelionato. Você não compra porque você acha que é possível, você compra porque você quer ter essa vida. E ela sabe que você quer ter. E é por isso que ela vende. E assim ela fica rica. Você acha que o seu abrir mão é como abrir mão dessa garota? Você tem que abrir mão de sonhar para poder viver. Essa garota no máximo teve que abrir mão de dormir até meia-noite, para acordar às 4 da manhã no dia seguinte. Queria dar essa primeira pausa aqui porque a gente precisa abrir mão de sonhar para poder viver. A gente precisa abrir mão de ter um sonho porque geralmente qualquer tipo de sonho ultrapassa os limites de possibilidade da nossa vida cotidiana, da vida de um trabalhador médio, da vida do trabalhador médio que precisa acordar cedo para ir para o trabalho, mas acima de tudo que não tem um retorno financeiro que possibilita a realização dos sonhos numa sociedade de mercado, numa sociedade de consumo. A gente precisa abdicar do sonho para poder viver na medida em que muitas vezes, e agora pensando numa socialização padrão de uma sociedade de consumo, muitas vezes os produtos nos são ofertados, as mercadorias nos são inseridas, enfiadas, goela abaixo, mas nós não temos dinheiro para comprá-las. O que nós aguentamos, na real, o que nós reconhecemos nessa dinâmica, é que o consumo realiza os sonhos, mas que justamente por isso os nossos sonhos não vão ser realizados. A nós cabe uma trajetória infinita, uma corrida infinita para se chegar até um sonho que talvez a gente nunca alcance e que geralmente é conduzido por um faro de consumo. Até porque muitas coisas estão na esfera do consumo, né? Se o seu sonho é fazer uma faculdade, cara, você tem que pagar uma mensalidade da faculdade, por exemplo. Se o seu sonho é conseguir ter uma casa maneira, essa casa maneira precisa ser paga. É ter uma moradia digna, ela precisará ser paga. E quando eu falo aqui de consumo, eu tô falando de consumismo, mas eu tô falando também só da pura dinâmica de consumo óbvia dentro de uma sociedade capitalista em que tudo tende a se transformar em mercadoria. A realização de um sonho passa por um consumo que, quando você pertence a uma classe média alta, como o Sassá disse no vídeo, às vezes o sacrifício é acordar 4 da manhã um dia ou outro. Às vezes o sacrifício é gastar um fim de semana estudando, por exemplo, para passar no vestibular. Às vezes o sacrifício não tem a ver com o desespero da manutenção da vida. Não tem a ver com o desespero de você não saber o que o mês que vem vai te trazer. Não saber se a sua geladeira vai estar cheia. E até quando você tem ali um emprego fixo, é não saber se exatamente você ainda o terá daqui a 2 meses, 3 meses.
e bater aquele desespero de que é muito difícil juntar dinheiro para ter alguma segurança, para ficar um mês de repente sem emprego, tendo um sustento, sem ser despejado, sem dever aluguel, pagando as contas. Vamos continuar no vídeo. Você tem que abrir mão de dormir para conseguir realizar o mínimo depois de chegar exausto do trabalho. Essa garota talvez não saiba nem o que é trabalhar. Essas pessoas, elas não deveriam nem existir. Quanto mais produzir conteúdos assim na internet. Não deveriam nem existir, muito menos produzir conteúdo. Porque o que elas produzem é uma mercadoria. A mercadoria que elas produzem, além da própria imagem, além do vídeo no YouTube, o vídeo nas redes de vídeos verticais, além disso, há uma mercadoria que está sendo produzida ali, e que talvez o termo mercadoria não seja o melhor para poder falar sobre o que é, né? Talvez não seja o melhor, mas o que está sendo produzido é esse reconhecimento de uma vida de sacrifícios, mesmo quando o sacrifício é muito diferente a depender da sua origem. E principalmente se justifica a própria vida. Uma própria vida que não necessariamente é sofrida se justifica num sacrifício que é cotidiano na vida de qualquer brasileiro. No fundo, é alguém que pertence a uma fração de classe um pouco mais privilegiada que quer se inserir no conto do sacrifício e que diante do sacrifício se obteve uma melhora na vida, se obteve uma vida melhor, se obteve uma condição melhor de vida. No Brasil existe muito um discurso da humildade que passa por um entendimento de que o sofrimento vai te trazer algum retorno, porque os últimos serão os primeiros. Só que quando você pertence a uma classe média alta, a uma classe alta, esse sofrimento fica difícil de você pegar ele para si. E fica difícil justificar um retorno que já aconteceu sem ter um sofrimento anterior. Mas a narrativa do sofrimento permanece. A narrativa de uma dinâmica de sofrimento permanece. E situações ridículas, como um membro de uma fração alta, de uma fração da camada alta, um membro dessa fração precisar vir até nós e dizer: eu fiz sacrifícios para conseguir fazer medicina. Eu fiz sacrifícios para ter uma vida de luxo. Eu precisei me sacrificar muito. E é interessante que sempre vem aquele discursinho subjetivista, né, de que cada um sente as dores à sua maneira. Cada um vai sentir as dores de uma maneira específica. Então aquilo que para você parece ser uma dor pequena, para ela de repente é uma dor enorme. Só que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de sacrifícios que são materiais. Sacrifícios que envolvem a vida real concreta. Sacrifícios que separam uma vida que não se preocupa com as condições básicas de subsistência de uma que precisa a todo momento e desesperadamente se preocupar com isso. Esse é um corte do Colunas Tortas. As nossas lives acontecem toda terça-feira às 11 horas da manhã. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, seja membro para nos apoiar e compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Já me ajuda demais e permite que esse vídeo alcance mais pessoas. Tudo bem? Até a próxima!